Alvíceras. Revista Horizonte, PUC Minas, artigo de José Ademar Keffer. José Ademar Keffer, ele é um doutor em Teologia Bíblica pela Westfälische Wilhelms Universität Münster, na Alemanha. Professor titular de Antigo Testamento do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. Ou seja, pica grossa aqui do Brasil, né, no assunto. O título do artigo: O Êxodo como tradição de Israel Norte sob a condução de El e Javé na forma de touro jovem. Já nos últimos 69 vídeos, exaustivamente falamos sobre tudo o que tinha que falar sobre o Êxodo, sobre o livro, sobre o fenômeno, né, do Êxodo. Faltou dar um pouco mais de ênfase na perspectiva acadêmica, até porque na sequência nós entraremos nas Bíblias, né? Nós leremos o texto na íntegra e os comentários das Bíblias de estudo, que, sem exceção, são todos da vertente tradicionalista, né? da vertente conservadora, traditiva, ou seja, adotam uma perspectiva, assumem uma premissa de que tudo o que aconteceu ali, ou quase tudo que você lê no Êxodo, aconteceu de fato, e não abre margem para especulações, não pelo menos as mais sérias especulações, aquelas mais, digamos assim, mais desafiadoras, né? Aquelas que colocam em xeque até mesmo a existência de Moisés, do Êxodo, etc, etc. Então a gente vai dar esse espaço aqui para que esses estudiosos, alguns deles evidentemente, não vai dar para colocar aqui todos, mas para que eles possam trazer, né, um pouco dessa visão mais crítica do livro, do texto de Êxodo e do fenômeno de Êxodo. Claro, se minha garganta deixar, né? Então, o Êxodo como tradição de Israel Norte, sob a condução de El e Javé na forma de touro jovem. O resumo do artigo presente é o seguinte: o Êxodo é uma das tradições fundantes de Israel e Judá. Porém, se Israel, enquanto povo, é oriundo de Canaã, como entender o processo de libertação do Egito? Então, aqui ele já, o José Ademar Keffer, já adota a seguinte premissa, que o Êxodo, aliás, que Israel é um povo oriundo de Canaã, tá? Então, anote aí a primeira premissa que o autor adota, José Keffer adota: Israel seria um povo oriundo de Canaã. Como entender o processo de libertação do Egito? Ele pergunta. O artigo busca mostrar que a tradição do Êxodo se formou em Israel Norte, possivelmente durante o domínio egípcio de Sheshonq I, de 945 a 925, campanha que se encontra registrada nos muros do Templo de Karnak, no Egito, o qual derrocou o nascente reino de Saul. Então, ele também vai afirmar que o Êxodo é uma tradição, uma lenda, uma história contada pelas tribos do norte, tá? De capital Samaria, e que, portanto, o texto, a tradição do Êxodo não nasce no sul de Israel, e sim no norte apenas, estabelecendo, portanto, uma diferença de cultura, de crença. Ou seja, não seriam tanto o reino do norte como o reino do sul tão parecidos assim como nos faz crer a teologia tradicional. E no templo de Karnak veremos que se encontra uma inscrição lá que denota aí, né, conta a campanha que fora feita pelo Egito em Canaã, quando
Sheshonq I vai derrotar, né, o nascente reino de Saul, provavelmente. O artigo mostra também que nos santuários de Betel, Siquém e Dan havia um culto a uma divindade representada na imagem de um touro, a quem era atribuída a libertação do Egito. Então, primeira situação aqui, né? Primeiro problema aqui da visão crítica em relação à visão tradicional. Israel não nasce no Egito, não nasce no deserto, saindo do Egito. Israel nasce já em Canaã, ou seja, não tem ou não teria entrada em Canaã, invasão de Canaã. Não, eles já nascem em Canaã. Bom, outro problema, outra visão discrepante da crítica moderna é que não houve uma fuga de Israel do Egito, e sim o contrário, houve uma invasão do Egito, provavelmente capitaneado pelo faraó Sheshonq I, por volta de 950, 940, 930 a.C., a Canaã, onde se encontrava Israel, mais ou menos na época do nascente reino do rei Saul, e que isso estaria registrado num templo de Karnak, no Egito. Outro problema, terceiro problema, é que antigos santuários de Betel, Siquém e Dan teriam evidências de um culto a uma divindade touro, e essa divindade touro, veja, Betel, Siquém e Dan, áreas de Israel, e essa estátua, essa divindade de forma de touro seria atribuída, seria ligada, né, ao deus El primitivamente, e depois por absorção ao próprio Yahvé, ou seja, Yahvé absorvendo, inicialmente coexistindo com El e depois absorvendo os caracteres de El. Esse Yahvé também, assim como El, antes dele também seria adorado como touro, isso em templos de Betel, Siquém e Dan. Betel, Siquém e Dan. Muito bem. Ou seja, norte de Israel. E essa divindade touro é que teria sido a responsável por libertar, na crença daqueles povos ali, daquelas tribos ali, Israel do Egito. Ou seja, acabamos de falar que não haveria uma libertação do Egito saindo do Egito, mas há uma outra tradição que um deus com aparência de touro, em algumas tribos, na crença de algumas tribos, como Betel, sitiadas em Betel, Siquém e Dan, teria feito ou teria sido responsável por essa libertação. Tá? Então, há duas correntes traditivas, uma que diz que Israel nasce em Canaã, não há êxodo do Egito, há uma invasão do Egito em Canaã, e a outra que vai dizer que sim, Israel sai do Egito, mas por obra e graça de um deus touro, que seria Yahvé, que sucedeu a El por absorção, absorveu os caracteres de El, e que ainda mesmo assim jaz ainda em textos bíblicos a presença desse El. O próprio Israel leva o nome El no seu nome, né? E tantos outros nomes no Antigo Testamento que terminam em El carregam essa raiz do Deus El, mais antigo que Yahvé. Até aí tudo bem, vamos lá. No princípio, essa divindade era o Deus El. Mais tarde, porém, passou a ser o Deus Javé, que absorveu os atributos de El, inclusive o culto na forma de touro. A caminhada pelo deserto é uma tradição independente e só mais tarde foi anexada à tradição da libertação do Egito. É possível que ela tenha surgido em Cantilet Airud, um entreposto para a cobrança de tributo situado no deserto do Sinai e dominado por Israel Norte durante o reinado de Jeroboão II, na primeira metade do século VIII a.C. Bom, esse é o resumo do artigo, né? Vamos ler a introdução e a gente vai fazer uma pausa e voltar no outro vídeo
para continuar. Vamos à introdução. Desde o século XIX, o estudo literário da Bíblia, tendo como aliados principais, a partir do século XX, o método histórico crítico e a arqueologia, vem desconstruindo e reconstruindo teorias sobre a história de Israel. Uma das mais impactantes desconstruções foi, sem dúvida, a da teoria da conquista da Terra Prometida, narrada principalmente no livro de Josué, após os estudos como os de Martin Noth, da System der Swolf-Stamme Israels, 1930, e Albrecht Auld, Kleine Schriften zur Geschichte des Volks Israel, de 1953, entre outros estudos, claro, que não são citados aqui, mas tais estudos, tanto o de Martin Noth como o de Albrecht Auld, sobre a ocupação, né, de Israel no Egito, sobre a ocupação lenta de Canaã também, a chamada teoria da migração, e etc. E também tais artigos depois seguidos da teoria de George Emery Mendenhall, no seu livro The Tenth Generation, The Origins of the Biblical Tradition, de 1973, e também Norman Gottwald, The Tribes of Yahweh, A Sociology of Religion of Liberated Israel, sobre a revolta camponesa contra as cidades-estado cananeias, influenciados pelas transformações sociais e políticas na América Latina. Todos esses autores, essas obras, numa época em que havia esse cenário de libertação na América Latina, também em Cuba, né, especialmente em Nicarágua, todo esse contexto, toda essa publicação, esses livros, essas obras, artigos publicados, com tudo isso, chegou-se praticamente a uma unanimidade de que Israel surgiu em Canaã. Tá? Israel surgiu em Canaã. No meio dos críticos, dos estudiosos não religiosos, ou pelo menos os chamados estudiosos mais sérios, ninguém duvida que Israel surgiu em Canaã. Então não veio do Egito coisa alguma, não veio não teve qualquer outra origem. Muito bem. Ou seja, nenhum estudo sério hoje em dia aceita mais que Israel seja uma espécie de nação extraterrestre que se instalou em Canaã, vindo de fora. Pelo contrário, o Israel bíblico é essencialmente cananeu. O Israel bíblico é essencialmente cananeu. Isso, evidentemente, tem sido e continua tendo reflexos sobre a situação geopolítica pela qual passam Palestina e Israel. Ultimamente, a teoria que vem sofrendo fortes reveses com os estudos principalmente de Israel Finkelstein e Neil Rasher Silberman é o da monarquia unida, que é uma outra coisa que eles também questionam, que não teria se unido o Reino do Sul com o Reino do Norte sob o governo de Saul, depois Davi, depois Salomão, coisa alguma, né? E isso no artigo The Bible Unirted, David and Solomon, de 2001 e 2006. Se Israel surgiu em Canaã, como fica a história ou a tradição do êxodo tida como experiência fundante de Israel? No início, após o surgimento das primeiras teorias, no intuito de salvaguardar a participação do êxodo na formação do povo de Israel, argumentava-se que só um pequeno grupo, sob a direção de um líder, Moisés seria talvez o provável líder, e a condução de um Deus, provavelmente Javé, teria fugido da opressão egípcia e se unido aos rebeldes cananeus e aos imigrantes extra-palestinenses nas montanhas do Planalto Central de Canaã. Ou seja, uma história, uma tradição muito parecida com a que é contada na Bíblia. Então, provavelmente, essa tradição estaria batendo com o personagem Moisés e o personagem Javé, provavelmente. E Milton Schwantz vai contar isso na História de Israel, Local e Origens. Milton Schwantz é um dos brasileiros já falecidos, né, que mais entenderam aí o Antigo Testamento, né? No entanto, esse pequeno grupo, dadas as dificuldades,
de se fundamentar sua passagem pelo deserto do Sinai sem ser detectado pelas unidades de controle egípcias, foi sendo diminuído cada vez mais até quase desaparecer ou de ficar difícil de sustentar tal hipótese. Enfim, a dúvida não foi resolvida. Se Israel surgiu em Canaã, de onde veio a tradição do Êxodo? Essa dúvida aumentou com as recentes descobertas e conclusões arqueológicas de que Judá teve um desenvolvimento tardio. Isto é, Judá, enquanto reino com estrutura burocrática básica para a cobrança de tributos, etc., só se desenvolveu no final do século VIII, depois da queda de Samaria, por volta de 722 AC. É a partir desse período que Judá se expande para o sul e para o oeste. As montanhas começam a ser habitadas e a cidade de Jerusalém cresce extraordinariamente em população. É também quando começam a ser encontradas as famosas pitoi, grandes jarros com a marca Lemelec para o rei, que significa prova do surgimento de uma estrutura monárquica para a cobrança de tributo e de um corpo de escribas que organizava as contas da corte. Esses pitóis são grandes jarros, Se você botar no Google aí, você vai ver, são aqueles vasos de cerâmica, de barro, enfim, gigantes. Parece uma ânfora gigante. Ou seja, a escrita em Judá praticamente surge nesse período. Esse fato tira qualquer possibilidade remota de localizar o Êxodo por volta de 1200 AC, onde ele foi tradicionalmente localizado, ou até 1446, como vimos nos últimos vídeos, uma outra possibilidade contemplada pela teologia tradicional. Mas aqui, dentro da crítica mais austera, não teria como acontecer nem no século XIII, nem no século XV, mas sim no século VIII, porque seria somente ali, que a escrita em Judá teria sido desenvolvida. Portanto, não só a saída do Egito é posta em xeque, mas também a rota pelo deserto do Sinai, no sul de Judá e sul da Transjordânia, território totalmente desconhecido antes do século VIII. Então aqui é uma nova data possível para o pseudo-fenômeno do Êxodo, século VIII. Pseudo porque quem estabelece a data de século VIII AC, não entende que ocorreu o êxodo, entende que houve o contrário, uma invasão egípcia em Canaã. Vamos ver o último parágrafo agora e a gente vai terminar nosso vídeo. Para o nosso ensaio em busca de respostas para a pergunta formulada acima, iremos nos fundamentar inicialmente em alguns textos bíblicos e depois olharemos para as recentes descobertas em alguns sítios arqueológicos de Israel e Palestina. E aí, no próximo vídeo, nós falaremos aí sobre Êxodo 32. Estes são teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E vamos dar continuidade a essas informações trazidas através de descobertas em sítios arqueológicos, ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.